Valendo. Galera, vocês se recordam onde nós paramos na semana passada? Sim, Onde foi que nós paramos na semana passada? a tônica do ano do jubileu é a celebração. Exatamente, exatamente. A gente viu que os três momentos da vida de Jesus marcados pela celebração, né? A sua Sim, introdução em meio aos homens, a sua despedida, morte e ressurreição. Jesus promete gozo completo a nós como uma herança. E o seu ministério, começando com celebração, foi quando nós falamos sobre a tônica do ano do jubileu. Bom, vocês se recordam que a gente narrou que Jesus chegou naquela sinagoga, ele leu o texto do profeta Isaías, pegou o rolo do profeta Isaías, fez a leitura, e depois de ter feito a leitura, ele se sentou na cadeira que era separada para o Messias. Vocês lembram disso? sim, Havia esse gesto entre os judeus, separar uma cadeira acreditando que o Messias viria, leria aquele rolo e se intitularia entronizado entre Israel. E aí ele faz isso, mas não com a tônica que os judeus esperavam. Porém, o jeito que ele fez, sentou, leu o rolo e disse que hoje se cumpriu a escritura, chamou a atenção deles. E aí eu falei para vocês que o rolo que Jesus leu, o rolo do profeta Isaías, traz uma declaração profética sobre o advento do Messias que tem relação com o ano do jubileu. Eu mostrei para vocês que quando o Messias viria, uma série de liberdades seriam dadas aos homens. Liberdades essas que, para serem compreendidas, nós precisamos ler Levíticos 25, do verso 8 ao 17, naquela ocasião, lembra? sim. Vamos ler outra vez? 8 ao 17. Positivo. Alguém pode ler para nós, por Todo favor? mundo, todo mundo aqui, galera? Vamos lá? O ano do jubileu. Contem 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês. No dia da expiação, façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra e todos os seus moradores. Este lhes será o ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano lhes será jubileu. Não semeiem e não ceifem o que crescer por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu e lhes será santo. Comam apenas o que a terra produzir. Neste ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Se vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo, ou se comprarem alguma propriedade dele, não explorem o seu irmão. O que comprarem do seu próximo será avaliado com base no número de anos deste jubileu. E ele fará a venda com base no número de anos que restam de colheitas. Quando os anos forem muitos, vocês deverão aumentar o preço. Mas quando forem poucos, deverão diminuir o preço. Pois o que ele lhe será vendendo é o número de colheitas. Não explorem uns aos outros, mas temam a Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Maravilha, maravilha. Bom, pessoal, essa descrição aí do ano do jubileu é o que nós vamos trazer de significado para dentro do ministério de Jesus e aquilo que ele vem liberar sobre nós. Primeira coisa,
Qual o significado da palavra jubileu? Bom, a palavra jubileu basicamente é uma referência no hebraico à expressão chifre e a expressão chifre de carneiro em específico, porque a festa era introduzida através de um toque de uma corneta feita com chifre de carneiro. Essa corneta, ao ser tocada, ela trazia uma chamada de todo o povo a um retorno. A um retorno à sua condição original, vamos assim dizer. Por que um retorno à sua condição original? Porque vocês podem perceber que o texto enfatiza que o ano do jubileu ele era uma referência matemática, inclusive, para se negociar o uso da terra entre homens e homens, certo? Sim. Vocês viram aí que o texto fala que as coisas que deviam ser negociadas eram os anos de colheita e não a terra? Sim. Ou seja, quando o Senhor introduziu Israel na terra que lhes foi prometida, Deus dividiu a terra entre tribos. Vocês lembram disso? Sim. Aquela divisão deveria ser permanente, como uma maneira de disciplinar o povo a, apesar do seu crescimento, preocuparem-se uns com os outros a fim de que todos pudessem usufruir da terra plantando e colhendo. Ou seja, Deus, que lhes plantou nessa terra, nas entrelinhas estava dizendo: a terra é minha, eu estou partilhando-a com vocês, dividindo-a de maneira proporcional, para que nenhum de vocês tenha escassez por não ter onde plantar e, consequentemente, colher. Então, por que eles negociavam os anos das colheitas? Porque a terra era do Senhor. Ainda que eu comprasse uma terra sua, no ano do jubileu, eu deveria devolvê-la a você. Se você fosse o proprietário original da terra, você deveria tê-la de volta. Então, era um retorno à origem. Se eu devia a você e por algum motivo não consegui te pagar e acabei me tornando uma espécie de servo da sua casa, um escravo, essa servidão era temporária. No ano do jubileu, a minha liberdade me seria devolvida. Então, olha que legal. Nós temos aí já dois valores do ano do jubileu. Primeira coisa, a devolução das propriedades aos seus primeiros donos. Segunda coisa, a libertação dos cativos. Terceira coisa, no ano do jubileu, se faltasse alguma coisa para eu te pagar, todas as dívidas eram perdoadas. Então, a terceira observação sobre o ano do jubileu: cancelamento de todas as dívidas. Vocês já imaginaram, pessoal, um SPC e Serasa desse? Não haveriam idosos devendo e sendo escravizados por causa de dívida. Por quê? Porque eles receberiam sua libertação para viver uma velhice com idoneidade e integridade, e mais, eles teriam as terras ou as casas que lhes foram propriedade, por exemplo, na origem, de volta. Mais uma coisa importante sobre o ano do jubileu, pessoal. Nesse ano, não só os homens recebiam descanso, a terra também recebia descanso. Nesse ano, não se faziam plantios. A terra deveria descansar. Agora olha que desafio, pessoal. Um ano sem plantio. Como é que esse povo ia viver? A provisão de Deus. Como?
Da provisão de Deus. Da provisão de Deus, é isso mesmo. Esse princípio ele é emprestado do sábado. Em que aspecto? No sábado, o homem trabalhava por 6 dias, ou melhor, o princípio do sábado, o homem trabalhava 6 dias e no sétimo ele não trabalhava, certo? Sim. Certo, pessoal? Sim, certo. Então, veja bem, o ano do jubileu ele era um descanso para a terra também. Era como se todos os outros anos, todos os outros 49 anos, fossem como que 6 dias, metaforicamente falando, de trabalho. E esse ano, esse 50º ano, era então um ano de descanso para todos, desde as crianças até os adultos, até a própria terra que o homem estava vivendo nela. Nada deveria fazer outra coisa senão celebrar o cuidado de Deus. A terra não ia precisar trabalhar, os homens não iam precisar trabalhar, não havia conta para pagar, todos eram livres para fazer uma coisa. O quê? Adorar o Senhor. Celebrar ao Senhor. Então o ano do jubileu ele celebrava essa graça de Deus, essa gratuidade de Deus. Celebrava esse gesto bondoso de Deus de dar a quem não merece, simplesmente pelo fato de que ele quer dar. Porque pensa comigo, quem em sã consciência dá a sua casa para alguém depois de morar 49 anos nela e pagar por ela? Difícil. Quem em sã consciência usufruiria de uma terra há 49 anos, ficaria milionário às custas dela e no final devolveria ela para o seu dono? Vocês já imaginaram o Blairo Maggi devolvendo as terras dele? Para os seus proprietários originais? Bem, mano, no ano do jubileu, essa provisão de Deus, como que ela se dava? Será que Deus ele mandava o maná de novo? Redistribuição, né? Era essa a pergunta que eu queria ouvir. Vocês estavam muito apáticos. Eu ia perguntar para vocês, mas como é que esse povo ia viver? Não, mas eu estava aqui pensando, será que havia partilhar Hoje cada um hoje podiam matar os bichos, só comiam os bichos. Porque eu disse para vocês que o ano do jubileu era uma espécie de sábado desses anos, não era? Sim. O que acontecia na sexta? Matar bicho também. O que acontecia na sexta, pessoal? No deserto? Eles colhiam um extra, né? Um maná extra, né? Para guardar para o sábado. Deus mandava em ano anterior uma colheita muito maior do que a necessária para um ano. Para 3 anos. Eu quero aqui chamar a atenção de vocês para uma coisa. E não estragava também, assim como o maná. Oi? E não estragava também, assim como o maná. Essa provisão, na maioria das vezes, ela era de grãos, né, Robson? Ela era de cevada, de trigo. Isso não perece fácil. O versículo 21 fala. Eles tinham também o consumo de alimentos desidratados. Era algo típico da cultura deles. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, pessoal. Na nossa cultura, quando o orçamento sobeja, sobra, o que a gente faz? Gasta. Gasta. Fala com Deus. Lanche, pizza. Quer um exemplo, pessoal? O que é... Pessoal, presta atenção aqui. O que é o 13º? Eita, O que ele falou? Que é o 13º.
É uma premiação pelo ano trabalhado. É uma medida sobejante. O que a gente faz com ele? Paga a conta. Paga as dívidas aí atrás. Gasta, né, Robson? Paga a conta. Conta geralmente é atrasada ainda. Exatamente. Dos gastos que a gente já fez. Exatamente. Pessoal, Aproveita para colocar o cartão de crédito em dia, sair do mínimo. olha só. Eu quero aqui lembrar algumas coisas que nós já aprendemos. Quantos lembram da disciplina da simplicidade? Vocês lembram que uma das coisas da disciplina da simplicidade era aprender a usufruir das coisas sem ter necessidade de possuí-las? Sim. Outra coisa da disciplina da simplicidade: não cair na tentação do compre agora, pague depois, lembram? Cartão de crédito. Ai, senhor. Casas Bahia. Gente, presta atenção. Falando da Casa Bahia. Eu não estou... Só um minutinho. É tio Maico que está sentado aí que não tem definição aqui. É o senhor, tio. Aqui, ó. É o dele. Deixa, tio. Deus abençoe, filhos. Amém. A definição não é nítida. Eu tô fazendo força para identificar. Eu falei, peraí, tio Emílio tá do outro lado. Ali é tio Maico. Rapaz, tio. Ai, Senhor, estamos juntos agora. Amém. Quem mais tá aí? Tem uma moça do lado de Nilma. Tem. Larissa, nossa visitante hoje. Tudo bem? É porque eu não consigo ver com nitidez, gente. A tela não ajuda e a lente também não. Tem Hilda também. Cadê ela? Hilda tá aqui atrás. Oi. Tá lá Tudo atrás. bem, Hilda? Gente, eu vou fazer esse comentário, não é pra vocês não, é pra Ji Paraná. Pessoal de Ji Paraná, podem rir. Vocês repararam que enquanto os irmãos se apresentaram, eu tava esticando o pescoço pra tentar ver eles? Vai ser assim, não sei de onde. Eu tenho certeza que o povo de Ji Paraná já tava rindo de mim. Ele tá fazendo calúnia comigo aqui, profeta. Por quê? Só porque ele não vai me buscar, ele não tem como eu vir. Oh, meu Deus. Tô falando que ela tá nos visitando Ele hoje fica também. fazendo calúnia Não comigo. faz isso com ela. Ele já falou do sacrifício. Pessoal, vamos voltar? Vamos voltar. Voltando aqui para o ano do jubileu, especificamente sobre a medida sobejante. A medida sobejante de Deus, pessoal, ela era um sinal. Sabe qual era o sinal? Não guardem para você. Não guarde para você. Guarde para vocês. Eu mandei a mais para que vocês descansem coletivamente e se supram mutuamente. Gente, Paulo escrevendo aos Coríntios diz que quem colheu muito não colheu demais, porque assim se supre a falta do outro. Ele diz que a abundância de um supre a falta de outros. Nós vivemos em um mundo tão egoísta que toda medida sobejante a gente quer gastar. A gente não para pensar que se está sobrando na nossa carteira é porque Deus quer suprir uma carteira que está faltando. Nós temos um problema sério com isso. A gente não sabe viver o momento da bonança pensando que Deus pode estar mandando uma medida sobejante para que nós desaceleremos. A gente pensa assim, rapaz, se 2018 eu produzir dobrado, eu vou trabalhar muito mais em 2019. Deus pode estar dizendo, desacelera. Eu já estou mandando medida para você botar o pé no freio, você está querendo fazer mais coisas. Glória a Deus. A gente precisa ter discernimento nisso, irmãos. A gente passa a vida querendo aumentar a renda, sendo que nós deveríamos aprender a viver com cada vez menos. Verdade. Então, essa parte do ano de jubileu, eu quero usar ela aqui para enfatizar uma coisa na cabeça de vocês. Pare de achar que tudo que vem na sua mão é seu.
Essas frases é desculpa. Comece a olhar as coisas de forma coletiva. Deus pode dar uma porção maior do que a sua capacidade, ou melhor, do que a sua necessidade, porque não se trata da sua, mas da necessidade de outros. Deus está usando você para suprir alguém. Você tem que ter sensibilidade e discernimento. Vou perguntar para vocês, se no ano 49 o povo comesse toda a provisão, teria jubileu? Não. Deus ia responsabilizar quem? As pessoas que tinham a colheita maior. Porque elas usaram Deus para colher dobrado e ainda disseram para ele, cadê? Esse ano não tem? Ou seja, não nos importa quem você é, mas que você faça o que você tem que fazer. Multiplicar essa terra que é nossa. Rafa, Oi. então na prática, na história, deu certo isso, porque Israel conseguiu cumprir e se nos anos que eles não cumpriam, por exemplo, chegou o 50º ano, eles começaram a colher e se movimentar para ter colheita. A colheita dava certo, Deus matava tudo, o que acontecia? Boa pergunta, Elias. Eles plantaram. E a terra, presta atenção aqui, já tinha recebido um comando de Deus para produzir. Quando foi que Deus deu um comando para a terra produzir? Lá em Gênesis. Gênesis 1. Lá em Gênesis. A terra produzia, mas Deus anotava a fatura. O profeta Jeremias diz que Deus ia levar o povo para o cativeiro para fazer a terra descansar 70 anos, que ela não descansou antes. Meu Deus. Deus cobrou a fatura. Quero trazer um devocional bem light para você. Se você não para, Deus te para. Se você não para, Deus te para. O profeta, aconteceu mais ou menos isso aí. Só um minutinho, deixa eu terminar. O problema é que nem sempre Deus te para. Seu motor pode desligar de uma vez. Provérbios diz que há pessoas que morrem precipitadamente. Eclesiastes, perdão. Tem gente que não infartou porque está idoso. E nem porque Deus quis. Foi porque excedeu a medida do trabalho. Excedeu a medida da ansiedade. Excedeu a medida da preocupação com a vida profissional. Excedeu a medida de muita coisa. O teu corpo te cobrou uma fatura. Desculpa te interromper, Rina, pode falar. Até perdi o bicho. Depois, no final a gente conversa. Ei, profeta, rapidinho, só fazer um parênteses. Sim. Estava vendo uma pregação do Kleber Queiroz e ele deixa a entender que a origem da pobreza hoje, da má distribuição de renda, vem daí. Dos grandes que eles deixaram, então, de séculos para trás, de fazer essa divisão do sobejo, né, daquilo que sobrava da colheita. Isso, e não somente uma... Porque veja bem, tio, vamos pensar, reorganizando o que eu ia dizer, vamos pensar o seguinte, eu, no ano 49, sou proprietário de uma grande porção de terra, colho muito, no ano 50 essa colheita é minha? Não. Ela é nossa. Porque agora nem terra eu tenho mais. Dependendo do tanto de terra que eu comprei, eu vou ficar com uma porçãozinha e todo mundo volta a ter terra. Eu não tenho escravo, ninguém me deve. E aquele grão todo, na verdade, vai ser usado para festejarmos coletivamente ao Senhor. Israel andou na contramão desse princípio. A Bíblia nos mostra Deus repreendendo o povo por intermédio dos profetas, por causa de balança enganosa, o cara que arrumava um jeito de manipular ali na venda para ganhar mais. Fala de irmãos cobrando juro de outros.
Presta atenção aqui. O nosso conceito de usura é diferente do conceito de usura do Antigo Testamento. Para nós, usura é cobrar juro demais. Para o Antigo Testamento, usura é cobrar qualquer tipo de juro. Para o Antigo Testamento, eu emprestava sem cobrar nada. Ô, mano, dentro dessa linha de pensamento, esses investimentos, bolsa de valores, os próprios bitcoins, isso tudo é uma prática ilegal para nós como cristãos, né? Não necessariamente. Por dois motivos. O que o texto está nos ensinando não tem a ver com juro ou não juro. Porque o princípio é maior do que isso. Por exemplo, nós não estamos criando uma regra aqui dizendo que é impossível cobrar juro, porque Israel não era proibido de cobrar juro dos povos estranhos. O que Deus estava dizendo é: não explore o seu irmão. Não explorem povo algum. Vocês foram estrangeiros, não explorem o estrangeiro. Deus estava prevenindo o povo de uma conduta de exploração. Então, olha só, quando a relação é ética e lícita, ela é válida. Quando ela é lícita, mas é antiética para nós, ela também não é válida. Agiotismo, por exemplo, já é algo antiético. Sim. Agora veja bem, presta atenção. Aqui é o que eu quero que você entenda. Existe uma agiotagem lícita no Brasil, sim ou não? Sim, são as factories, né? São as factories. Ótimo. As factories de grande capital não emprestam para pequenas pessoas, emprestam para empresas. Sim. Porque as pessoas físicas não são o alvo deles. Quem é que empresta para a pessoa física? É a factory clandestina, que cobra a dívida como? Superfaturada. Acima da inflação. Esse tipo de conduta é a nossa? Não, até porque é crime, né? É lícito isso. Mas se você não fizer de uma maneira abusiva? Se você não fizer de uma maneira abusiva, você vai ter que seguir as regras do mercado. Mas aí entra o cristianismo. Presta atenção aqui. A Bíblia diz que eu tenho que cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro. Sim ou não? Sim. Ótimo. Eu vou tirar a casa da viúva porque ela me deve? Não. Então, um cristão que quiser emprestar dinheiro vai ter que correr o risco de ficar sem ele. Por isso que Jesus aconselha a gente a dar, não emprestar. Sabe por que vai correr o risco de ficar sem ele, pessoal? Porque nós não infringiremos as regras do reino pelo simples fato de que a legislação brasileira nos permite isso. Vou reformular para não ficar confuso. Nós não infringiremos os princípios do reino porque a República do Brasil nos permite isso. O profeta. Então, a gente pode... É correto a gente dizer assim que, na verdade, quando a gente empresta ao irmão, na verdade a gente não está emprestando, a gente só está repartindo aquilo que Deus não deu, porque nada é meu, tudo é nosso. É o seguinte, um princípio muito simples sobre empréstimo. Eu só empresto o que eu posso perder. Eu posso perder isso. Acabou a conversa aí, meu irmão. Eu só empresto o que eu posso perder. Se eu não tenho como perder, eu digo pra você, eu não tenho como te emprestar. Profeta, me empresta seu carro? Não posso, mano. Por quê? Porque ele não tem seguro. É. Mas você não me ama, profeta? Te amo, mano. O problema é que se eu ficar sem esse carro... Vamos pensar que eu sou, por exemplo, um Uber. Eu não tenho como sustentar a minha família. Eu posso te ajudar a ir de ônibus. Ou eu levo você. Ou eu empresto consciente de que eu posso ficar sem ele. O que eu não posso é emprestar um bem e perder o irmão. Vocês estão entendendo, pessoal?
Eu emprestei o bem, eu perco o bem ou perco o irmão? Não entendi, profeta, desculpa. Eu emprestei um bem, eu perco o bem ou eu perco o meu irmão? Perco bem, né? Você perde o bem. Agora, e se o irmão é um mala? Você corre o risco. Não, eu digo não. Para curar o caráter dele. É a real Porque necessidade. disciplina do serviço. Eu sou livre para servir. Não me sinto obrigado a dizer sim sempre. É verdade. Fala assim, por favor, foi legal. É a real necessidade, né, profeta? Necessidade real. Ah, me empresta o carro para ir bem ali com a minha família passear. Não, mano, você consegue ir de ônibus. Me empresta o carro para levar meu filho no hospital na outra cidade. É uma questão de urgência. Vai agora. Estou disposto a perder meu carro, mas não vamos perder seu filho. Necessidade real. Não é capricho. Para entender isso tem que andar em maturidade. Porque a gente vive numa sociedade de politicamente correto. Ninguém fala não para não desagradar e ninguém quer ouvir não para não ser desagradado. Entre nós é preciso aprender a ouvir e falar não. E aí o cara faz até algo ruim, porque ele empresta e o coração dele não está voltado para aquilo. Então eu não digo sim para... Eu parei de dizer sim para as pessoas para agradá-las. Eu digo sim para servi-las. Porque quando eu digo sim para agradá-las, eu não estou servindo a elas, eu estou me servindo, servindo ao meu ego. Eu quero me sentir bem. Aí eu sou um servo farisaico. Serviço farisaico. Estou recapitulando com vocês aqui as aulas. Viu como as coisas se conectam? Vocês querem fazer alguma pergunta nesse ponto antes de eu avançar? Eu quero meio só para ficar claro. Israel não podia cobrar juros dos seus irmãos, mas poderia cobrar dos estrangeiros. Mas nós, cristãos, nem de ninguém nós devemos cobrar juros. Não, não é isso, meu querido. Como eu falei para você, eu não estou criando uma regra de mercado, eu estou criando um princípio de conduta. Um cristão pode emprestar? Sim ou não? Sim. Mas ele vai tirar o direito do trabalhador ou a subsistência do trabalhador para ficar rico às custas dele? De jeito nenhum. Se ele tiver que perder o dinheiro que ele emprestou, ele vai perder? Vai perder. Certo, pessoal? O William não tá vendo a gente ali, ó. Então, olha só. Mas ele tá vendo. Ele tá vendo. Então, falando sobre a pergunta do Robson ainda, essas operações Bitcoin e tudo mais, na verdade, são operações que são inofensivas a pessoas. Mas ao ponto, vamos supor assim, mano. Ao ponto que isso é ofensivo a mim mesmo, aí eu devo avaliar se eu posso parar, né? Porque muitas das vezes, esse tipo de investimento ele envolve muita ambição, envolve muita dedicação naquilo. Toma o tempo. Sim, com certeza. Distração. É fato, pode ser uma distração. Agora, é que eu quero que a cabeça de vocês amadureça numa coisa. Eu parei nesse ponto aqui, porque isso aqui como que eu posso dizer? É bem tênue. É bem tênue aqui. A linha entre o exagero e o equilíbrio. Porque veja bem, haverão pessoas a quem Deus dará uma medida maior. Estou falando de finança agora, porque a Bíblia nos deixa isso claro. Eu citei o texto de Paulo em Corinto, que ele fala que a uns Deus deu mais. Ele explica que a abundância de uns supre a falta de outros, ou seja, tem alguns que vão ter em abundância. Eu quero amadurecer a sua mente, porque se você for essa pessoa, você precisa aprender a pensar coletivamente. Eu não estou dizendo que você tem que trabalhar para ficar rico. Eu estou dizendo que se Deus te der uma medida maior do que a sua necessidade, você precisa estar ciente de que isso não é seu.
Eu estou falando de gente que Deus vai depositar a graça do governo, da administração de recurso. Essas pessoas, elas têm um propósito: cuidar dos irmãos e das questões relativas ao reino. Lembra de Betanóis? Tem gente que Deus vai dar dinheiro para investir no reino. É isso que eu quero que vocês entendam. O cara não vai viver trabalhando, mas tudo que ele botar a mão vai multiplicar. O que essa pessoa precisa ser? Extremamente dependente de Deus. Porque senão ela se ensoberbece, pega a medida do ano 49 e come tudo sozinha. Temente, dependente de Deus. Dependente. É uma pessoa que precisa, Robson, ter a chave do celeiro. Mas Deus precisa ter a chave do coração dela. É alguém como José. José tinha a chave do celeiro de Faraó, mas Deus tinha a chave do coração de José. Por isso José não se engrandecia em ser um homem tão poderoso. Tanto é que ele sustentou o povo todinho, né? Irmãos, José é a história dos cases de sucesso que hoje tanta gente conta em livros ou em vídeos. José é o pobre que foi para miséria e ficou milionário. E esse cara é que fica o tempo todo pensando em como administrar sabiamente para que outros povos tivessem comida. Por que eu estou enfatizando isso? Vou fechar essa parte com a seguinte frase. O sacerdócio de Melquisedeque, que é um sacerdócio que opera não na lei, não na regra, mas no poder de uma vida indestrutível, homens e mulheres com uma mentalidade sacerdotal colocam seu dinheiro, sua inteligência, sua capacidade, seu tempo, sua força e sua vida a serviço do Senhor. Glória a Deus. Eles ministram a Deus o tempo inteiro. O cara está operando na bolsa de valores pensando: Deus, se eu fiquei mais rico hoje, para onde esse dinheiro vai? Eu não estou falando de gente que dorme e acorda pensando em ficar rico. Esses são gananciosos. Ficou claro para vocês? Então, se o seu projeto é ficar rico, cuidado. Você pode estar caindo em um laço. Muita maturidade. Tiago diz isso, que muitos homens caíram em laços por quererem ficar ricos. Alguma pergunta antes de eu avançar? Isso é uma medida que é uma graça mesmo, né, mano? Que Deus dá sem eu ter que esforçar mais para isso. Exatamente. É aí que eu quero que vocês entendam. Sabe por quê, Robson? Porque o mesmo Deus que distribuía terras é que dava chuva para elas produzirem. É que fazia elas dobrarem a colheita no ano da véspera do jubileu. Você está entendendo que era Deus quem geria os processos? Sim. É aí que eu quero que vocês amadureçam. A gente quer mover a mão de Deus a nosso favor. Não, a gente tem que se submeter ao que Deus está fazendo. É verdade. Então tem gente que está aficionada por construir uma vida financeira de sucesso. Se liberte disso, isso pode ser a sua morte. Se a sua medida é viver uma vida média, no sentido financeiro, aprenda a ser maduro com essa medida. Ah, mas se fosse assim não haveriam tantos milionários no mundo. Eles não são o meu modelo. O meu modelo é um homem que, sendo rico, se fez pobre, que se esvaziou para me colocar no seu reino. Esse é o meu modelo. Ô profeta, Sim.
Eu tava lendo a história daquele Colgate. Cara, a história dele é top, hein, velho? Ele dava 90%, cara, do que ele recebia pra Deus. O que é isso, Rina? É o cara que já entendeu, né? Que tudo que ele tem é de Deus, não é dele. Pra que ele vai viver com 90 se 10 é suficiente? Enquanto isso, a gente ainda tá brigando pra se convencer a dar 10. Tem que ter estudo fora de estudo pra nos convencer a dar 10. Sabe, pessoal? Lidar com uma mentalidade miserável é uma coisa muito complicada. Porque a gente pensa que mentalidade miserável é aquela mentalidade que quer ter só pouco. Não. Porque uma pessoa pode ser muito rica e ser miserável. Se ela pensar só em si, uma mentalidade miserável, uma mentalidade medíocre, egoísta, caída, adâmica. A mentalidade de um filho maduro, a semelhança de Jesus, é a mentalidade de alguém que se doa e vive para doar. Abram comigo, por favor, Tiago capítulo 5. Quero ler com vocês alguns versículos, já que desviei a minha aula completamente. Vou ter que terminar lá semana que vem. Tiago 5. Tiago 5. Estão falando aí que vai pagar os peitinhos pra mim. Dividir a experiência. Pode ler, profeta? Oi? Pode ler? Pode ler, por favor. Todo mundo achou aí, galera? Vai até o versículo de número 7, por favor. Tá. Ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês. E como... Três agora. 5? Tiago 5. 5 do 1 ao 7. Do 1 ao 7. Agora eu tô no 3, ó. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês. E como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que eu lhe ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda o que a terra produzia, e preciosa será a colheita, e como espera paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Cara, pesado, hein, bicho? Só para começar. Agora vai lá para mim, por favor, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 6. Do verso 6 ao verso 12. Do verso 6 ao verso 12, né? Exato. 6. 1 Timóteo 6. Todo mundo achou aí, galera? 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6, do 6 ao 12. Vamos lá. De fato,
A piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada poderemos levar. Para só Por um minutinho. isso, Rina, dá uma segurada na leitura. Paulo está fazendo um trocadilho. Ele está dizendo piedade e contentamento são lucro. Ele não está dizendo que isso produz dinheiro, ele está dizendo que isso é algo de valor. Piedade fala de uma vida de oração e temor a Deus. Contentamento, alegrar-me, celebrar a Deus por aquilo que eu tenho e não viver triste por aquilo que eu não consegui ter. Ah, mas eu não consegui ser o que eu queria ser. Isso é descontentamento. O que é contentamento? Contentamento é o pescador que está num barquinho com uma vara pegando um pacu no rio Cochipó. Na beira tem um alto empresário que vê ele pescando e grita: "Ei, eu vi que você é bom. Por que que você não começa a pescar de rede? Porque se você pescar de rede, você vai conseguir pegar mais peixe. Se você pegar mais peixe, você vai conseguir vender. Se você vender, daqui a pouco você tem dinheiro para comprar um barco. E se você comprar um barco, você não vai mais precisar de pescar de bote, você vai conseguir pegar mais peixe com mais rede. Daqui a pouco você vai montar uma banca na feira. Daqui a pouco você monta uma distribuidora de peixe congelado. Daqui a pouco você fica rico. E aí, quando você ficar rico, você vai poder comprar um sítio para você poder pescar na beira do rio." Aí ele responde: "Como é, seu moço? Ficar rico para pescar na beira do rio? Mas isso eu já faço todo dia." Tem gente que não sabe viver contentamento. Contentamento é esse cara que está na beira, lá no barranco, que não consegue viver a vida dele, fica sonhando o tempo inteiro com aquilo que não tem. Contentamento é o cara do botinho, que está feliz ali com o peixinho dele na linha. Qual é seu peixe, irmão? Com que rede você tem sonhado? Por que você não desce do barranco e entra no barquinho? Voltemos para a leitura. por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro... Pode continuar. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, o amor, a fé, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a sua boa confissão na presença de muitas pessoas. É isso, irmãos. Por hoje é só. Semana que vem a gente revisa as características do ano do jubileu e aí a gente entende espiritualmente o que isso significa, como isso se aplica a nós, e aí a gente encerra na semana que vem. Amém. Só um minutinho. Vou pausar.